Um dos vídeos que eu sempre passo nas minhas aulas de arte é esse episódio em específico da família dinossauro. Aliás, muitos episódios em específicos dariam um excelente conteúdo para muita matéria, como sociologia e história. Olha aí, por essa dica eu mereço o seu like, hein? Mereço o seu compartilhamento, mereço o seu comentário. Eu geralmente não peço essas coisas, mas eu não peço e ninguém dá, então melhor pedir, né? Mas enfim, esse episódio em específico faz uma analogia com a origem do blues. Se você não sabe o que é o blues, eu poderia resumir porcamente que é o pai do rock and roll. É uma música de origem negra que influenciou muitos outros estilos de música, não só nos Estados Unidos, mas também no mundo. Aliás, influenciou muitos estilos musicais de alguns racistas dos Estados Unidos, como a música country, que não seria a mesma se não fosse pelo blues. Não tô dizendo que música country é música de racista, hein? Eu tô dizendo que muito racista declarado nos Estados Unidos, principalmente aqueles caipiras redneck, adoram a música country e odeiam a cultura negra, e mal sabem que a música country tem muita influência do blues. A palavra blues você pode traduzir literalmente como azul, mas ela tem um outro significado nos países de língua inglesa. Seria a tristeza, né? Uma melancolia. Para entender por que eles colocaram essa expressão de tristeza e melancolia como o nome do seu gênero musical, você precisa se contextualizar na época. Início do século XX, os negros tinham acabado de sair da escravidão, então eles sofriam muito preconceito. Eles estavam nos piores tipos de lugar para morar, os pântanos. E a música blues, ela tem uma origem da música de trabalho, que era a música que os negros cantavam na colheita de algodão, por exemplo. Que era uma música que eles cantavam para tornar o trabalho menos árduo. Sempre que eu vou explicar história da música para meus alunos, eu crio essa comparação. O blues nos Estados Unidos e o samba no Brasil. A mesma origem cultural, os povos afrodescendentes. O mesmo contexto social, povos que sofrem preconceito vivendo em periferia. E com a mesma carga melancólica nas suas composições principais, ou as composições iniciais. Mas vamos analisar esse episódio inteiro, que tem pontos interessantíssimos que eu vou comentar. O episódio começa com o Bob ouvindo uma banda na televisão, uma banda genérica e comercial. Que aliás eu poderia dizer que é o Kiss, né? Que deve ser a banda comercial mais famosa que existe. Dá pra acreditar nessa música, Carlão? É um barato. Aí o Carlão provoca ele dizendo que ele não conhece música de verdade. Instiga ele a ir para um bar da quebrada, conhecer música de verdade. Tá lá mandando a real dele como um bom amigo influente deve ser. Aí, escuta uma coisa. Quando você estiver pronto, eu vou te apresentar música de verdade. O que quer dizer com música de verdade? Tem um lugarzinho que eu conheço lá no pântano onde os mamíferos tocam a noite inteira. Para continuar a entender, eu vou explicar uma coisa, um ponto crucial. A série faz uma metáfora, como se os dinossauros fossem uma classe média, ou os brancos, e os mamíferos fossem os negros. As espécies parecem ser totalmente diferentes, não só nos costumes como na aparência. E lembre-se disso, pois parte das críticas e piadas desse episódio vai ser exatamente em cima disso. É interessante o receio que o Bob tem de ir numa periferia, que seria um bar no Pântanos, porque é muito parecido com o receio que muita classe média no Brasil tem de frequentar periferias ou ter amigos de periferia. Aqueles preconceitos de classes sociais sem nenhum fundamento. E como seu amigo Carlão convence a ir? É perigoso, é proibido, é o tipo de lugar onde seus pais nunca te deixariam ir. Tá legal, eu tô nessa. Ah, essa rebeldia dos anos 90 que vendia-se que para ser um adolescente rebelde você tem que fazer exatamente tudo que seus pais não querem. E agora vem um dos pontos geniais e fundamentais do episódio. Dino fica sabendo que o Bob quer ir para um bar dos pântanos e soltam inúmeros clichês e comentários reaça digno da verdadeira classe média brasileira. Não há uma cultura diferente. Mamíferos no pântano são espécies diferentes, são cabeludos, sujos e perigosos. Pai, você nunca conheceu um deles. Isso não me impede de ter uma informação desinformada e altamente preconceituosa. Já dá pra você ter ideia em que candidato pra presidente o Dino votaria aqui no Brasil, não é? Bom, eles vão ao bar dos mamíferos e o Bob conhece o trio da banda, cujo temos um baterista que não sabemos o nome, ou pelo menos eu não sei o nome, porque eu não fiquei sabendo. Assim como 90% das pessoas nunca sabem o nome do baterista e nunca dão seu devido valor.
E os outros 10% se resume à própria família do baterista e os bateristas saberem seus nomes. Ei, evita o preconceito comigo. Aposto que o seu Beatles menos favorito é o Ringo Starr. Aliás, acho que nem o Ringo Starr lembra que ele foi baterista do Beatles. Os outros integrantes da banda é o lendário Holly J e o seu filho. E após ouvir o som maneiro dos mamíferos maneiros, acho que o mal da minha mãe tem a ver com a minha mulher. Yeah! Bob dá uma despirocada. Que maneiro! Demais! Desculpa. É tipo um metaleiro ir fazer uma roda punk num sarau de poesia. Então Bob conhece os artistas e sugere que eles gravem um disco. E obviamente o líder da banda não gosta da ideia e dá um esculachão no Bob. Então o dinossauro faz um discurso ideológico típico de um estudante iniciante de sociologia no seu primeiro ano. Esta é uma chance de mudar as coisas. A sua música pode unir a distância entre as espécies. E obviamente o mamífero caga para isso. É verdade. Todo mundo precisa é amor, amor, amor. Agora pode ir se despedindo do azulzinho aqui. Porém, o filho do Jay, líder da banda, gosta da ideia, porque ele é tão idealista quanto o Bob, e topa ir com ele pra gravadora. Na próxima cena a gente conhece o dono da gravadora, que já na sua primeira cena tenta abusar sexualmente da sua secretária. Ah, Trish, minha gata. Deixei cair o lápis de novo. Pode se abaixar e pegar pra mim? Claro, mas deixa eu primeiro ligar pro meu advogado. Foi brincadeira. Brincadeira, brincadeirinha. Aqui a gente pode observar duas coisas. Uma, que o dono da gravadora já é um mau caráter. E a segunda é que uma série destinada para crianças estava fazendo uma piada com um tema adulto. Ah, essa ousadia dos anos 90, eu sinto falta. Então Bob, com todo o seu otimismo e boa vontade, se apresenta a ele. E o que ele faz? Bom, ele age como qualquer empresário lidaria com um adolescente que do nada o abordasse. Não estou interessado. Quando Bob tenta explicar sobre o som que ele está trazendo, ele fala uma das verdades cruciais do mercado fonográfico. O público não quer novidade. Eles querem o que já conhecem. Regravando muitas e muitas vezes. Mas com garotas novas na capa. Agora cai fora, garoto. Tô ocupado. Mas o Bob fica insistindo e pentelhando o cara até que ele finalmente dá uma chance pro Bob antes que ele desse um tapa na cara do jovem e fosse responder pelo Estatuto da Criança e Adolescente criminalmente por agressão a menores. Mesmo que o Bob tenha a mesma altura dele. Mas quando ele descobre que a música é feita por mamíferos, ele tem um chilique típico de uma socialite acusada de racismo, diz que não pode ser racista porque tem uma empregada negra. Quando o Bob diz que ele está cometendo um erro, ele responde igual um youtuber narcisista. Ele mostra toda a sua parede cheia de disco de ouros e fala: olha, eu tenho uma parede repleta de erros. Que é igual um youtuber narcisista diz: olha, eu estou errado, olha o tanto de inscrito que eu tenho comprado a você, seu invejoso. Uma série dos anos 90 que consegue ser atual até hoje. Mas no fim da conta, senão esse episódio seria muito curto, ele acaba ouvindo o disco não, a gravação, e vai lá no pântano se encontrar com os artistas e os convence a gravar num disco. E há muitas eu tenho pelos na cabeça, nas costas e nas pernas. Sou um líder em quase tudo. Já nasci vivo e não foi de um outro. E é por isso que eu tenho pelos na cuca, nas costas e nas pernas. Eu sou mamífero. Eu vi. Após a gravação, o empresário prometendo que vai dar o dinheiro para os artistas, para os mamíferos do blues, Bob convida os mamíferos para comemorar num jantar em sua casa. Pegou mal, Parece que ele vai devorar os mamíferos. Na verdade, o Bob convida eles para um jantar em comemoração. Embora tenha uma cena no jantar que fica claro que eles seriam a comida do dinossauro. Seus pais nunca trazem mamíferos para jantar. O tempo todo! São gostosos! E acontece o inevitável, um choque de cultura, um estranhamento. Senhor e senhora Silva Sauro, obrigado pela hospitalidade, mas eu estou vendo que isso foi um erro. Devemos ir embora. Não tenha pressa. Fran, eles podem ter pressa se quiserem, lindinha. Porém, uma causa comum acaba juntando os dois pais. Não entende bem como o mundo funciona. Ah, não culpe o seu filho. Meu filho, o idiota, acha que se todo mundo se sentar na mesma mesa, de alguma forma eles vão se entender. Imbecis. Passe a carne, Dino. É claro, amigo. O seu desprezo pelo idealismo dos filhos, e eles acabam virando amigos sem perceber pelo mesmo sentimento em comum. Cara, essa série é genial.
Depois Bob vê um comercial na televisão que eu vou deixar o próprio Dino explicar a situação. Parece que você acabou de ver uma coisa que idolatrava sendo rebaixada e humilhada. Ele vai correndo contar para os seus amigos mamíferos sobre a situação e percebe que eles descobrem sozinho. Música do pântano como vocês nunca ouviram antes, interpretada pelo incomparável Perry Llewellyn Gogó de Ouro. Acho que o mal da minha mãe O quê? tem a ver com minha mulher. Oh yeah, acho que o mal da minha mamãe. O filho do Holiday fica pistola, mas seu pai não gosta de ver ele reproduzindo a mesma raiva que ele reproduziu a vida inteira sobre os dinossauros. Ou contra os dinossauros, melhor dizendo. E quando Jay percebe que o mundo inteiro gosta do seu som, ele resolve que vão gravar eles próprias músicas. Porque eles sim vão saber fazer o som de verdade, não esse som modificado e comercial. E assim ganhar dinheiro e espalhar a sua cultura. Isso. Aquele vacilão tá ganhando dinheiro com a nossa música. Nós fomos enganados. Eu sei disso. Mas você tá se esquecendo do mais importante. Se ele pode vender disco fazendo isso com a nossa música, imagine o que podemos fazer dando ao pessoal a música de verdade. Logo depois disso, o Dino chega com a sua sanfona e termina o fim do episódio termina com todo mundo cantando e tocando a mesma música. Vamos curtir! Isso não vai prestar. Vamos, né? Fica aí uma mensagem final, que a música une os povos e resolve as diferenças culturais através da arte. E o que vimos nesse episódio? Diferenças culturais, preconceitos sem fundamento e como funciona o sistema e o capitalismo musical. Quando o blues começou a ficar popular nos Estados Unidos, né, longe só do gueto dos negros, né, da cultura negra, existiu muita resistência exatamente por ser um som da cultura negra. Então as gravadoras gananciosas como são, pegaram esse estilo, mudaram o nome, deram uma modificada um pouquinho no ritmo, colocaram brancos para tocar e assim se criou o rockabilly comercial. Dizem que quando os negros dos Estados Unidos ouviram o rockabilly, né, o rock and roll a primeira vez, eles falaram a seguinte frase: é só um bando de branco tentando fazer blues. Observem como é muito comum se descredibilizar e tirar a influência cultural da cultura afrodescendente, seja nos Estados Unidos ou no Brasil, por um puro e ignorante o quê? Preconceito. Ou no caso, racismo mesmo. E essas mesmas pessoas que são preconceituosas e às vezes preconceituosas sem perceber, utilizam muito da contribuição da cultura afro, como no caso a contribuição musical. Por isso todo preconceito, todo racismo é burro, ignorante. Só tem dois tipos de pessoas preconceituosas: a burra e a mau caráter. Mas hoje você sabe, e saber é metade da batalha. Então quando você se deparar com algo novo, tome cuidado, às vezes você tem mais em comum com aquela novidade do que você pensa. Lembre-se, um dia o aceito de hoje em dia já foi considerado revoltante no passado. Então às vezes o conservador de hoje seria considerado ultrajante, inaceitável para uma cultura mais antiga. Como diria Raul, temos que ser uma metamorfose ambulante e nunca termos uma opinião formada sobre tudo. Então uma mensagem final: escute muito samba e muito blues. E como diria aquela célebre frase, que acho que é do Dorival Caymmi: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça ou é doente do pé. Eu sou o Raposa, seu professor de arte, cartunista e um renomado ninguém.